Olá, meu nome é Adriano Cruvinel, sou engenheiro agrônomo. Estou aqui com vocês hoje para contar um pouco da nossa história com ativos biológicos. Nós somos uma empresa de grupo familiar, todos nós participamos em alguma etapa do processo. A gente vem praticando técnicas de agricultura regenerativa nos últimos 7 anos. Para a gente começar a falar um pouco mais da cultura, nós trabalhamos com soja, a safra verão, e milho, safrinha. Isso vem desde 1987, foi quando meu sogro, Lázaro Roberto Cruvinel, começou na propriedade. E de lá para cá, até o ano de 2015, 2016, a gente trabalhava agricultura de forma tradicional. Os desafios dessa cultura na região sempre foram vários. Toda aquela dificuldade no início, implantar e aprender e desenvolver essas técnicas da agricultura tradicional que fazíamos antes. Em 2014 para 2015, nós percebemos que o custo de produção estava quase que chegando no mesmo patamares do nosso faturamento por hectare. A partir dali, buscamos técnicas e processos para desenvolver agricultura regenerativa dentro da propriedade. Os desafios foram imensos, mas a substituição gradual com a ajuda de processos e técnicas de agricultura regenerativa para substituir ativos sintéticos por ativos biológicos vem nos últimos 7 anos demonstrando resultados bastante positivos. Quando a gente fala da parte ambiental, quando a gente fala da parte social e principalmente uma empresa precisa da parte financeira. Essa parte financeira também entra no complexo de sustentabilidade que a gente trabalha aqui hoje dentro da propriedade. O nosso principal propósito é o seguinte: nós precisamos pegar a propriedade, a empresa, passar ela, reestruturar ela por esses processos e entregar isso para as futuras gerações, que no caso são os nossos filhos, de uma forma melhor do que a gente pegou antes. Então, as técnicas de agricultura regenerativa nos proporcionam isso e a gente consegue nos manter e impulsionar nossos processos para que eles sempre estejam em conformidade com a natureza. Quando eu falo conformidade com a natureza, é estar o mais próximo possível do que a natureza faz. Então a gente aqui com essas técnicas, a gente consegue copiar, entre aspas, que já acontece de forma natural. Um grande exemplo disso é que quando começamos a trabalhar com micro-organismos, o que foi a principal vantagem? O efeito colateral desses micro-organismos, ele é benéfico. Em algumas situações, as moléculas sintéticas nos dão um efeito colateral diferente do que a gente esperava. E isso ocasiona alguns tipos de problemas, como pragas e doenças. E o que acontece? Quando a gente trabalha com esses micro-organismos, esse efeito colateral é positivo. E quanto mais a gente trabalha com esses micro-organismos, melhor o sistema vai se estruturando e se moldando de novo. E aquela rede de microvida do solo, que a gente chama de macrofauna, mesofauna e microfauna, ela vai se reestruturando e transformando o nosso solo de conducivos, onde a gente tem a presença de patógenos e eles se sobressaem, para solos supressivos, onde a gente consegue conviver com esses patógenos, só que a abundância de micro-organismos benéficos é maior, então eles suprimem esses micro-organismos que, no caso, causam doença. Um grande exemplo do que a gente faz aqui e que a gente consegue substituir uma molécula sintética, a gente pode chamar de conjunto de técnicas integradas. Por exemplo, como é que a gente faz para substituir a molécula sintética para aplicação para lagartas, por exemplo? A gente tem uma primeira barreira de supressão, que seria armadilhas tipo bola, com atrativo alimentar, onde você coloca 20 ml por armadilha e ali você coloca essas armadilhas de 300 em 300 metros aqui distante uma da outra, na vertical e na horizontal no máximo 850 metros por causa do voo dessa mariposa. E a gente consegue, ao invés de tratando sintomas, nós estamos agindo na causa. Como assim? Se você controla uma mariposa fêmea de Spodoptera que coloca de 400 a 850 ovos por oviposição, você controlar uma mariposa na fase adulta, você está controlando essas mesmas quantidades, esse mesmo inseto na fase larval, e você consegue substituir isso com essas armadilhas. Quando escapa alguma lagarta dessa primeira barreira de supressão, a gente consegue bem, com a ajuda de ativos biológicos, no caso a utilização de vírus associados com bacilos thuringienses, fazer a aplicação entre primeiro e terceiro instar no máximo dessa lagarta na fase larval, e você consegue substituir esses ativos químicos por esses ativos biológicos. Esse é um dos exemplos. Teríamos vários exemplos para falar para vocês de agricultura regenerativa das técnicas que a gente utiliza, mas um dos principais nessa substituição seria esse. O que a gente espera do futuro do agronegócio brasileiro? Principalmente essa parte de sustentabilidade é o que o mundo busca hoje. A gente produzir na mesma área, com uma eficiência maior e com um produto final sem um resíduo de tantas moléculas sintéticas e que esse produto tenha uma densidade nutricional maior. Você, tanto para alimentação animal quanto humana, você utiliza um volume menor desse material para suprir as necessidades.